Glória ao Senhor. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando. Sabe todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Deus. Tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Glória a Deus, aleluia. Bendito Deus, né? Essa palavra me lembra do livro de Jó, né? Que é uma parte que ele fala sobre isso, né? Que se a gente vai até o céu, lá tu estarás, né? Se a gente desce até o céu, até o inferno, se a nossa alma, né, está no abismo, ali ainda Deus nos vê e nos ama, né? Porque Deus está em todas as partes. E graças a Deus por isso, né? Que o Senhor nos sonda, que o Senhor nos conhece, que é o Senhor quem conhece o nosso levantar, o nosso deitar. O Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece tudo sobre nós, né? Muitas vezes a gente tem
os afazeres do dia, a gente tem as atividades diárias e a gente acaba muitas vezes esquecendo, talvez, ou não deixando de saber, porque a gente sabe que Deus está com a gente sempre, mas a gente desenfoca um pouco, né? Por causa das coisas do mundo e de repente a gente se lembra que em todo momento Deus está com a gente. Né? Que Deus não é aquela pessoa que quando você vai trabalhar ele fica na tua casa esperando ou no lugar onde você deixou ele na oração, né? Porque a gente, eu costumo orar no meu quarto, tem um lugar específico onde eu faço as orações e Deus não fica ali esperando, né? Você voltar. Deus vai contigo, aonde queira que a gente vai, Deus está com a gente, né? E o tema de hoje, na verdade, o estudo que eu achei que a gente ia fazer, porque hoje cedo o Senhor me deu uma palavra, mudou, né? Apesar que, né, toda a palavra de Deus é uma só, né? Nos fala do amor de Jesus, de como o Senhor, toda a Bíblia, né, de Gênesis ao Apocalipse, é uma história real do que? Do nosso Senhor nos buscando resgatar a todo tempo. O Senhor a todo tempo vem ao nosso encontro, onde queira que a gente está, né? Com tal de nos salvar, com tal de nos libertar, com tal de nos ajudar. O Senhor está sempre com a gente. Não é o homem que vai a Deus, né? Toda a Bíblia fala, toda a Bíblia, todas as histórias vêm mostrar como Deus vai ao homem, como Deus busca o homem. Né? Como Deus quem vai atrás do homem, para quê? Para salvá-lo, para libertar sua alma, para curar sua alma, para limpá-lo dos pecados, né? Para que ele esteja com Deus, porque essa é a vontade do Senhor, de que as almas sejam libertas. Né? Hoje eu escutei uma prédica, a gente sabe muito bem, o Senhor não está atrás de gente com diploma, o Senhor obviamente não exalta a ignorância, o Senhor não é contra de que as pessoas vão estudar, vão buscar superação, conhecimento, mas o que Deus quer não são templos luxuosos, não são pessoas que saibam falar politicamente correto, pessoas com diploma ou capacitadas, não, o que o Senhor quer é obediência, né? Temor ao Senhor, e que a gente seja humilde o suficiente para deixar que é o Espírito Santo dele que age em nós para quê? Para libertar as almas. Glória a Deus, aleluia. Então vamos começar lendo a palavra. Glória a Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos 5, versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou.
Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Glória a Deus. Essa passagem é muito linda, né? Bom, então a gente vê aqui que se a gente lê os versículos anteriores, foi quando os discípulos ficaram impactados como Jesus acalmou a tempestade, né? Que quando deu aquela grande tempestade no barco, né? Eles estavam justamente a caminho desse onde estava esse homem, né? Só que eles não sabiam, né? Deus tinha falado para eles, Jesus tinha falado que eles iam atravessar o lago para o outro lado, né? E deu aquela tempestade, e Jesus cansado, né? E ele dormiu e começou aquela tempestade e os ventos e os discípulos ficaram apavorados, pensando que o barco ia afundar. Jesus dentro do barco. E eles, né, levantaram o Senhor, falaram, né, não te importas que a gente morra, né, que nós morramos? Então o Senhor levantou, acalmou o mar e o ar, né? E eles ficaram impactados. Tanto é que no último versículo ali, 41 do capítulo 4, fala: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Porque imediatamente cessou, né? Imagina a cena, né? O Senhor no barco, aquele rebuliço, o Senhor levanta, estende a mão, manda o mar calar e o ar parar e tudo fica, né? Calminho. Glória a Deus. Então, ali a gente vê, depois daquilo, eles chegam, né? Atravessam o mar e foram para aquela região onde estava aquele homem, né? Possesso de demônios. E ele vai para o outro lado, né? Talvez o título desse estudo deveria se chamar Jesus vai para o outro lado, né? Essa questão de ir para o outro lado, né? A gente pode... Poxa vida, tem muita tela por onde cortar, a gente pode, né? É um estudo que é muito amplo, tem muitos ensinamentos que o Senhor nos dá aqui, né? Em cada detalhe. Mas essa questão de que para Deus nada está oculto, né? A gente acabou de ver ali que essa região do outro lado não pertencia a... Era um território pagão, né? Era fora de Israel. Então, outra coisa ali que nos faz ver que realmente o plano do Senhor era de quê? De que a salvação se estendesse a todos, né? De que todos fossem libertos, de que todos viessem ao conhecimento, né, de quem é o nosso Deus, né? Glória ao Senhor. E então essa questão de ir para o outro lado, né? Muitas vezes as pessoas pensam, não, mas às vezes tá tomando uma cerveja, ou tá escutando essa mensagem, esse estudo bíblico, mas tá atado no vício das drogas, tá pensando, né? Às vezes tá escutando uma prédica justamente sobre esse gadareno ou gesareno, gerazeno aqui disse, né? E pensando, daqui a hora que terminar eu vou me drogar ou qualquer coisa assim, ou tá atado em algum problema, né, alguma coisa do mundo, em algum vício, e pensa, lá Jesus não vai estar, né? Só que é aí que muitas pessoas se equivocam, né? Porque Jesus veio justamente para isso, né? Jesus não está naquele lugar onde você deixou ele na oração, como a gente estava falando ontem, ou dentro da igreja, no templo, né? Jesus veio para salvar aqueles que estavam doentes, aqueles que necessitam, aqueles que estão, né, atado assim como esse endemoniado.
E esse endemoniado, apesar de estar do outro lado, numa região pagã, que não conhecia a Deus, que adorava outros deuses, Jesus, né, não pôs um limite. Ah, não, eu só vou até aqui porque esse povo me adora. Não, Deus veio para salvar a todos, libertar a todos. É isso que Deus quer que a gente faça. Né? Ele quer habitar em nós para que, né, o evangelho chegue a todas as nações. Glória ao Senhor. Então os discípulos foram para lá com Jesus, estavam impactados, mas na realidade eles eram guiados por Jesus e ali eles nem sabiam qual era o propósito, né, que Deus tinha do outro lado. Né? Outra maneira que a gente pode ver isso também, que eu escutei esse predicador falando, chama Jimmy Swaggart, que é bem isso mesmo, né? Nosso Jesus se despojou da sua glória, né? No paraíso, onde tudo é perfeito, o mar de cristal, as ruas são de ouro, não há doença, não há dor, né? Porque o que é amável nesse mundo, né? Porque na palavra diz que aqui não tem ninguém bom, bom somente é Deus. Né? Às vezes você vê uma pessoa que faz boas ações, até os servos do Senhor, mas nem Abraão, nem Moisés, nem nenhum homem é bom. Né? Então por quê? Como? Qual é a razão pela qual Jesus decidiu despojar-se da sua glória, né? Um lugar perfeito e maravilhoso, para vir do outro lado? Para sofrer, né, tudo que ele teve que sofrer naquela cruz do Calvário, antes da cruz do Calvário, muitas vezes não ser bem recebido, né? Por que Jesus fez isso? Né? Isso é uma pergunta que eu e você não podemos responder, né? Que esse é o amor de Deus, né? Que Deus deu o melhor dele, que é o seu Filho amado Jesus. O que mais Deus não faria por nós? Amém? Deus entregou o melhor, que era Jesus. Então Jesus, por sua própria conta, né, a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, veio para cá, veio para o outro lado, aonde há dor, aonde há tristeza, aonde há podridão, né, que esse mundo está cheio de podridão, cheio de coisas terríveis. Mas o amor do Senhor, né, é o que alcança as pessoas. Por isso que ninguém se converte na força, na brutalidade, na violência. Não é isso que Deus quer. Ah, não, que eu sei e você não sabe, né? Muitas pessoas, infelizmente, acabam, pela misericórdia do Senhor, conhecendo o evangelho e com a força do Senhor, com a graça do Senhor, abandona, né, as práticas do mundo e aí depois começa a apontar os outros como se essa pessoa fosse mais ou melhor, né? Mas esquecem de que foi a graça, a misericórdia e o amor de Deus que a salvou. Porque assim como o mundo está indo na direção do abismo, nós também estávamos. Né? Não foi por nossa própria decisão, ou nosso próprio conhecimento ou sabedoria, não. Foi porque Jesus teve misericórdia de nós. Então, né, esse amor que liberta as pessoas, né, essa misericórdia no seu coração, né, que quando vê um irmão caído ou alguém que está em pecado, né, não acabar de matar, de destruir essa pessoa, senão com amor, né, levantar essa pessoa, que é isso que o Senhor Jesus veio fazer. Ele não veio destruir as pessoas, ele não veio condenar as pessoas, ele veio libertar, ele veio levantar, ele veio dar vida, ele veio dar esperança. Amém? E infelizmente nós temos que aprender isso, porque nós somos cheios de querer ter autoridade para falar o que é certo e acabar destruindo as pessoas. Nós temos que ser amor, nós temos que ser paciência. Paciência é um fruto do Espírito Santo. É um dom de Deus. Nós temos que ter essa virtude, essa graça, né? Essa graciosidade do nosso Senhor Jesus de poder ver as pessoas com os olhos de amor. Né? Porque a ira, o ego, a vaidade, a raiva, a violência, a ciumeira é a carne, é fruto da carne, não é do espírito. Mas como é difícil para nós muitas vezes, né? Glória ao Senhor. Então o Senhor veio para o outro lado, né? Ele passou para o outro lado, para quê? Veio para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro, né? Então você vê que aqui, imediatamente, um homem que estava completamente possesso por demônios correu aos pés de Jesus.
correu aos pés de Jesus. Mas como vai ser se esse homem estava sendo controlado por demônios? Como é que os demônios correram aos pés de Jesus? Sabe por quê que os demônios se prostraram diante de Jesus? Sabe por quê que os demônios correram e se prostraram aos pés de Jesus e o adoraram? Porque reconheceram que Deus estava ali. E é triste a gente saber que muitas vezes nós mesmos ou pessoas lá no tempo em que Jesus ainda andou sobre a terra como homem, os mestres da lei, fariseus, e hoje mesmo muitas vezes a gente está diante de Deus, só que a gente está tão morto espiritualmente, tão frio espiritualmente, que a gente não reconhece que está diante de Deus. E até os demônios, muita gente ali, os próprios discípulos ainda estavam impactados com aquilo que eles acabavam de ter visto, como Deus levantou e acalmou o mar, né? Como Jesus, aquele que andava e comia com eles, que dormia dentro da barca com eles. Eles ainda estavam digerindo essa questão, né? Poxa vida, tentando compreender tudo isso. E quando os demônios vê a Jesus, reconhecem que Deus estava ali. Deus estava ali. O Criador de tudo que há. O Criador dos céus, da terra, do mar, do ar, de toda a natureza, de todo ser vivente, de tudo que é inanimado, de tudo que tem vida. Ele estava ali. E é impossível você estar diante do Deus eterno, o verdadeiro, o único, e não cair aos seus pés. Amém? Glória a Deus. Então aqui serve de exemplo para nós, né? A gente tem que começar a analisar essa questão, né? De reconhecer a presença do Senhor, de ser sensível, não é sentir da carne, é saber. E claro, quanto mais a gente está na presença de Deus, quanto mais a gente tem intimidade com Deus, mais a gente sabe. Claro, Deus está sempre com a gente, mas a gente sente a presença do Senhor. Não somente a gente sente, a gente sabe que Ele está com a gente, independente se a gente está tendo arrepio ou não. Se a nossa carne está sentindo que Deus está ali ou não, Ele está, é um fato. É uma realidade, porque Ele diz na sua palavra, eu estarei contigo até o fim. Amém? E Ele não mente. Deus está com a gente. Glória ao Senhor. Só que infelizmente a gente vê aqui que muita gente ainda fica na dúvida, né? E os demônios não duvidaram em vir correr e se prostraram aos pés de Jesus, né? Então um homem com um espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Esse homem vivia no sepulcro, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Você vê, um homem, numa situação dessa, possesso de demônio, o que as pessoas vão e fazem? Acorrentam ele mais ainda. Agora eles amarram, as pessoas vêm, amarram ainda os pés do homem, acorrentam com correntes os pés do homem e as mãos do homem, para que ele não somente tenha atado no espírito, tenha atado na carne também. E será que a gente não tem que parar para pensar que muitas vezes é isso mesmo que as igrejas estão fazendo hoje? Porque além de a gente ir para a igreja e Deus não estar lá, porque muitas igrejas estão mortas espiritualmente, são centro de clubes sociais. É uma igreja que você entra lá, o louvor tá maravilhoso, a igreja tá linda, mas não tem Espírito Santo, não tem libertação, não tem dom de línguas, não tem poder de Deus dentro da casa. As pessoas entram e saem mortas. Uma igreja assim é inútil. É melhor ficar em casa. Aonde não está o poder de Deus, não há libertação, não há propósito, é inútil. A igreja do Senhor, Jesus Cristo veio a essa terra e fundou a igreja para quê? Para libertar aos cativos. Libertar a alma oprimida. Sarar o enfermo. Curá-lo. Salvar as almas. Plantar elas no retiro alto. Porque nós estamos aqui de passagem, esse não é a nossa morada.
Mas as pessoas vão para a igreja escutar de prosperidade, de carro, de sentir-se bem, de psicologia. E não é isso o reino dos céus. Porque o Senhor falou, nesse mundo tereis aflições. Isso aqui é de valente. Por isso que muitas pessoas até querem ir para a igreja, vão para a igreja, mas não permanecem porque estão comprando gato por lebre. A pessoa começa a ir para a igreja e a coisa começa a apertar. A pessoa começa a buscar de Deus, é aí que as coisas ficam feias. Vem as provas, vem as lutas, a pessoa não está alicerçada na rocha, porque ela não conheceu a rocha. A rocha é Jesus Cristo. E o evangelho veio para quê? Para trazer notícias, boas notícias de salvação, mas para quê? No reino do Senhor Jesus. Mas as pessoas querem porque querem predicar um evangelho de prosperidade, de bem-estar, de felicidade, de sentir-se bem, de ter bênçãos aqui. Se Deus quer dar, Ele vai dar. Ele é o dono de tudo. Mas se Ele não quer dar, Ele não vai dar. E Ele continua sendo Deus. Deus tem um propósito com cada um de nós. A nossa alegria está em servir ao Senhor. Porque nós não somos daqui, nós estamos fazendo um trabalho. E esse trabalho tem um período de tempo que está se acabando. E as pessoas querem planejar uma eternidade aqui, só que isso aqui vai acabar. Tem prazo de validade. O que o Senhor nos oferece é uma vida eterna. Não é essa vida terrena. Isso aqui vai acabar. O pecado contaminou, o mundo está contaminado. O príncipe desse mundo é Satanás. Então, quem adora esse mundo, quem ama as coisas do mundo, não é amigo de Deus. Não conheceu ao Senhor, não entendeu ainda o que é o Evangelho de Cristo e o reino de Deus. O reino de Deus não é aqui. Ele vai estabelecer aqui, mas não é aqui. Amém? Então esse homem, ele tava, as pessoas tinham amarrado, acorrentado ele. Ele já estava espiritualmente possesso. A Bíblia não fala o porquê, né? Como isso aconteceu. O fato é que ele estava cheio de demônio. E as pessoas com medo dele, ao invés de ajudá-lo, né, de orar por ele, fazer alguma coisa, as pessoas ficaram com medo dele, colocaram corrente no pé e na mão e abandonaram o homem. Será que não é isso que muitas igrejas têm feito? Ah, mas como assim? Hoje em dia a gente não vê que nas igrejas, quando você não alimenta a pessoa com a palavra, quando você fala mentira, né, para conseguir dízimo, para ficar bem ante os homens, porque olha Saul, com tal de ficar bem com o povo, continuar sendo o rei de Israel, Deus cortou ele. Você não está aqui para fazer a vontade do homem, você está aqui para fazer a vontade de Deus. E quando Deus te corta, acabou para você. Que os homens são traiçoeiros. O homem sem Deus, infelizmente, não presta. Um dia ele te louva, outro dia ele quer te matar. Né? O inferno só respeita a autoridade de Deus. O inferno só vai respeitar um homem quando ele vê que dentro desse homem está Jesus Cristo de Nazaré. Você pode ser a pessoa mais importante no mundo, com maior dinheiro, com fama, com o que for. Se você não tem o Espírito Santo, pro inferno você não vale um centavo. Você não tem autoridade nenhuma. E é isso que está acontecendo dentro das igrejas. Por isso que não tem libertação. Você vê as pessoas chegam doentes, saem doentes. A alma está abatida, a alma está entristecida, a alma está enfermatada e não tem quem a liberte, porque não há poder de Deus, o Espírito Santo não tem liberdade. Sabe por quê? Porque ele não está ali. O Espírito Santo vai habitar em templo que quer que Deus transforme, que Deus limpe. Ele é santo. Você não vai poder querer ter o Espírito Santo só nos domingos, que só nos domingos você é santo. É uma vida contínua com o Senhor. E a gente tem que orar, e eu me incluo nessa. Senhor, livra-me da hipocrisia, livra-me da falsidade, livra-me de querer subir no púlpito ou em qualquer lugar, falar da tua palavra e viver uma vida que não está de acordo com a tua palavra. Porque a gente tem que ter vergonha de fazer essas coisas. A gente tem que ter temor do Senhor. Antes de vir aqui, eu oro. Eu não sou digna. Mas eu sei que a obra do Senhor não pode parar.
Então eu me ajoelho diante do Senhor, eu peço perdão porque eu sei que eu sou pecadora. E eu rogo a Deus no nome de Jesus que me perdoe. Mas nós temos que ter esse entendimento que é só o Espírito Santo que liberta, que para nós ter, para a gente falar a palavra de Deus, para a gente tocar os corações, que as pessoas sejam verdadeiramente livres, a gente tem que ter uma convivência com o Espírito Santo, tem que ser o Espírito Santo quem faça a obra. Amém? Então ninguém era suficientemente forte, ou seja, essa força que esse homem tinha não era dele, era os demônios. Por isso que ele mesmo conseguia arrebentar as correntes. Ele mesmo arrebentava as correntes, eram os demônios. Tanto é que quando Jesus, a gente vai ver mais pra frente, perguntou, né, fala o seu nome. Não que o Senhor não soubesse. Mas tudo que o Senhor faz é por um propósito. É para testemunho. Ali estavam os discípulos, aqui estamos nós, escutando essa palavra. Né? Como que o homem chega numa situação dessa? Não era só um demônio, não, ele tinha uma legião. É possível. Nós somos casa. Olha quantos demônios cabe dentro de um ser humano. Agora, a gente não foi feito para ser casa de demônio, não. Nós somos o templo do Espírito Santo. Olha a diferença. Então, olha agora que vem aqui no versículo 5, ele fala assim, noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Você imagina o tanto que esse homem sofria. Porque ele estava endemoniado, assim como muitas pessoas hoje em dia. Todos nós tínhamos um pouco de gadareno. Todos nós tínhamos um pouco desse gadareno e Jesus veio até nós. Porque veja bem que não foi o gadareno que foi correndo atrás do Senhor. Nossa, estou endemoniado, deixa eu pegar um ônibus ou um avião, vou estar lá, porque lá está o Filho de Deus. Não, foi Jesus que desceu do céu e cruzou e subiu na barca e foi até ele. E sabe o que? Jesus foi só por causa dele. Porque depois que Jesus libertou o gadareno, ele entrou no barco e voltaram para trás. Então você vai falar para mim que um ser humano não tem importância para Deus? Jesus deixou o trono da glória, se vestiu de pele, ser humano, de cordeiro, foi lá resgatar o gadareno. Agora, dentro daquele povo, cadê a família do gadareno? Cadê todo mundo? Cadê esse povo que acorrentava? Teve que ir Jesus lá libertar aquele homem. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros. Você imagina um ser humano, né? Um ser humano, se a gente vê às vezes um animal rugindo, gritando, o nosso coração já corta o coração porque a gente não quer ver ninguém sofrendo. Quanto mais você saber que dentro da tua cidade, dentro de um cemitério, tem um homem acorrentado que anda gritando, se cortando. Olha a dureza de coração das pessoas que tinha esse homem nessa situação. Ali naquela cidade estava todo mundo atada. Se não era por uma coisa ou por outra, todo mundo estava atada no temor. Medo. Medo dos demônios. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, você vê que quando ele chegou, os demônios correram e se prostraram aos pés do Senhor. Ele é o cabeça de toda principado e potestade. Ele é o alto, a autoridade máxima. Ele entra e tira o homem forte daquele lugar. Porque o poder vem de Deus. Ele é a autoridade máxima. Diante da presença do Senhor, os demônios tremem. E as pessoas tudo morrendo de medo dos demônios. Jesus chegou, ele não teve que falar nenhuma palavra. Jesus não disse nada. Esses demônios correram e se prostraram aos pés do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o Rei de Reis. Então nós, como ser humano, tem que abrir os olhos. Nós temos que abrir os olhos. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros. Ou seja, nós não escutamos. Muitas vezes você pensa que você está sofrendo calada, que ninguém está te escutando, já te abandonaram. Esse homem já tinha esquecido já. Ele estava louco para que esse homem morresse já. Porque ele era um tormento, possivelmente, naquela cidade, assustando todo mundo. Mas Deus ouviu ele. Deus ouviu ele lá do céu. Deus enviou seu filho por causa dele. Deus foi lá especificamente por causa dele. Deus amava aquele homem. Deus escutou na noite aquele homem gritando. Deus escutou. E Deus foi lá.
Porque para Deus não tem distância. Deus te tem bem localizado. Você pode estar dentro de um bar, você pode estar dentro de um prostíbulo, você pode estar em cima de uma ponte para se matar. Deus sabe exatamente aonde você está agora. E em cada minuto. Deus nunca te perde de vista. Jamais. Ah, mas por que Deus não fez tal coisa? Clame a mim e eu te responderei. Jeremias 33. Clame a mim e eu te responderei. Aqui na palavra a gente não sabe se esse homem clamava, porque esse homem se cortava. Não está escrito. Mas ele sabe, ele, Deus, sabe. Porque, no final das contas, ele era um ser humano que estava longe da sua família, tinha sido abandonado por todo mundo. Morando pelado, sem roupa, porque depois fala aqui que ele foi restaurado por Jesus, ele pôs roupa. Ele estava pelado, acorrentado, tudo cortado. Nós tínhamos muito do gadareno em nós. Porque espiritualmente falando, nós andava desnudo. Nós não tinha vestimenta espiritual, nós estava em vergonha, em pecado, e Deus nos vestiu. Deus nos deu roupas brancas. Deus nos deu uma nova vida. Deus nos limpou da nossa vergonha, do nosso pecado. E Ele falou, a tua vergonha eu já paguei na cruz do Calvário. Você é minha e eu sou teu. Deus selou você com teu Espírito Santo. Amém? Glória ao Senhor. Então, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Agora são os demônios falando, né? Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Né? Jesus deu a ordem para que eles saíssem dali. Então, quando você fala, eu recebo a Jesus Cristo, Filho de Deus, como o meu único e suficiente Salvador na minha vida. Que Jesus não entra no teu coração, ele não entra na tua vida se você não convida. Ele é um cavalheiro, ele é maravilhoso, ele é o admirável conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é o rei da glória. Ele é Deus eterno. Satanás não. Satanás entra na tua vida e não pede licença, ele destrói tudo. Ele destrói toda a tua vida. E por onde ele vai passando, ele vai arrasando, ele vai destruindo seus filhos, a sua casa, seu casamento. Deus não é assim. Glória ao Senhor. Então aqui, Jesus deu a ordem, então o Senhor fala, sai. Então o Senhor, quando entra na tua vida, todo demônio tem que bater em retirada no nome de Jesus, porque ali chegou a autoridade máxima. Aleluia. Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Aqui a gente tem uma outra aprendizado do quê? De que os demônios são territoriais. Existe demônios territoriais. Sabe por quê? Porque o único onipresente é Deus. O que significa isso? Ele está em todas as partes. Ele está em todas as partes ao mesmo tempo. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Ele tudo pode, tudo vê e tudo sabe. Satanás não. Satanás tem capataz. Assim como é distribuído distrito, governo, assim ele tem. O reino das trevas é organizado desse jeito. Então tem os demônios de Maringá, tem os demônios não sei da onde, tem os demônios, e eles tudo são capatazes de Satanás. Está repreendido no nome de Jesus. Mas quando chega Jesus Cristo de Nazaré, todo joelho se dobra e toda língua confessa que somente Ele é o Senhor. A Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra, aleluia. Todo o poder é de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então ali Jesus faz essa pergunta, né? Qual é o seu nome? Ele fala que é Legião. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. Você vê,
Os caras estavam habitando num ser humano. Os demônios, tá repreendido. E dali eles foram pros porcos. Pra Satanás, pros seus demônios, não faz diferença. Tem gente adorando aí, imagem, adorando o demônio, achando. Não sei o que tem. Precisa da luz do Senhor, verdadeiramente, discernimento, de entendimento. Mas eles tiveram que pedir permissão. Nenhum demônio, nenhuma casta de demônio, nenhum rango de demônio, nem mesmo Satanás pode tocar na tua vida sem a permissão do Senhor. Ah, então como assim o Senhor permite? O Senhor permite porque você nega a Deus. Porque você não clama a Deus, porque você nega o filho dele. Porque você vira as costas para Jesus. Então aí você é que? Cavalo de Satanás. Está repreendido em nome de Jesus. Você é marionete na mão das trevas do inferno. Mas não é isso que Deus quer, porque Deus fez eu e você, todos nós, cada ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Ah, Deus não me ama porque Ele não me defende, porque nem em mim eu tenho brecha aberta, eu tenho porta aberta, não tenho força. Não, Deus fez você a imagem e semelhança dEle. Se Deus não amasse cada um de nós, Ele não tinha feito nós a sua imagem e semelhança. Mas Ele dá o livre-arbítrio. Ele não força ninguém a amar Ele, a buscar, a conhecer Ele. Porque qualquer um pode falar que ama. Mas aquele que ama obedece a sua palavra. Obedece a sua palavra. Deus preparou um inferno para Satanás e seus demônios. Mas infelizmente os rebeldes vão para lá também. Porque não quiseram ouvir a palavra de Deus. E quando chega aquele dia já vai ser tarde demais. Agora é a hora. Amém? Já estamos quase concluindo. Glória ao Senhor. Então a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Então ali a gente vê mais ou menos quantos demônios eram, né? Uma legião, mais ou menos 2.000 porcos, dentro de uma só pessoa. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Esse povo, eles estavam... Se não era com medo de uma coisa, era com medo de outra. Presta atenção. Primeiro eles estavam com medo dos demônios. Não atenderam o homem, abandonaram o homem para morrer. Depois Deus libertou, continuou com medo. Tem gente que ao invés de glorificar a Deus, ao invés de correr aos pés do Senhor, continuam com medo. Sabia que onde há amor não há temor? O medo, o temor que a gente tem que ter é a reverência ao nosso Senhor. É saber que Ele é o Deus eterno que nós temos que temer, não desagradá-lo. Mas quando você tem medo, o medo é o medo do castigo. Porque quando você é rebelde, você sabe que tem um castigo. Mas quem tem a Jesus no coração não deve temer a nenhum demônio. Que Deus é a autoridade máxima. Então a gente vê ali que agora o homem estava vestido, né, assentado e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Ou seja, aonde está o seu foco? Todo mundo conhecia aquele homem endemoniado. Eu imagino que a cidade inteira falava dele. Então, correram, contaram para todo mundo o milagre que tinha feito e mencionaram os porcos. Né? Ou seja, os porcos seria a última coisa a ser mencionada numa situação dessa. Quem quer saber de porco numa hora dessa? Mas diga-me aonde está o seu coração, e ali eu direi onde está o seu tesouro. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles.
Totalmente ilógico. Né? O Salvador, o Rei da Glória, uma pessoa que veio e libertou um homem que vivia numa situação dessa. Mesmo que não soubesse que ele é o Filho de Deus, somente pelo fato de ver que, nossa, finalmente, né, esse homem está livre, a gente não pode ajudar ou qualquer coisa, a gente tinha medo dele. Graças a Deus. Eles não souberam agradecer, eles mandaram Jesus embora. E será que não é isso que está acontecendo muitas vezes nas nossas vidas? Que Jesus vem e faz favor para nós, graça imerecida. E a gente, ao invés de buscar Jesus, a gente vira as costas para Jesus, a gente bate a porta na cara dele. Como? Sendo rebelde. Como que a gente manda Jesus embora da nossa vida? Assim como fez esse povo? Quando a gente vive uma vida completamente contrária ao que Deus manda nós viver. Ah, mas eu amo a Deus. Deus me curou. Deus até hoje me deu saúde. Olha quantos anos eu tenho. Deus me dá trabalho e sustento. Mas você manda Jesus embora da tua casa. Você não adora ele, você não vive a palavra dele, você não busca ele. Você está fazendo que nem esse povo aqui, mandando Jesus embora. Literalmente. E Jesus vai embora. Jesus não fica rogando para ninguém. Porque isso aqui é de livre e espontânea vontade. Quando Jesus estava entrando no barco, você vê, Jesus já estava indo embora. Jesus não fica discutindo com ninguém, não. Jesus estava entrando no barco. O homem que estiver endemoniado suplicava ali que o deixasse com ele. Eu imagino que esse homem é como... Não tem, ou seja, é difícil, não tem como eu dizer, mas quando Jesus te perdoa, quando Jesus te liberta e transforma a tua vida, esse homem no estado que estava, finalmente agora ele tem cordura, ele consegue pensar, ele está vestido, ele é uma pessoa normal, ele está livre. Ele está livre, completamente livre. Ele quer seguir Jesus. Jesus é tudo que ele tem. Jesus é o melhor, é a maior glória, é o maior presente. A gente tem que se policiar muito, a gente tem que muitas vezes nos repreender a nós mesmos, porque a gente tá, eu quero um milagre tal, eu quero isso. Jesus já te libertou, o maior presente nós já recebemos. Que é Jesus Cristo de Nazaré, que é o melhor presente, que é a graça maior de Deus, que é o seu Filho amado Jesus, ele já deu. Nós já temos. É o nosso Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas o que aconteceu? Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Sabe por quê? Deus quer salvar. Deus não só quer. Quando Deus salva você, Deus quer salvar a tua família. Deus quer salvar os teus vizinhos. Deus quer salvar o povo da tua cidade. Porque você é testemunho. Vai chegar um dia em que nós vamos poder ir com Deus. Poder ir com Jesus. Porque esse gadareno, ele queria ir com Jesus. Mas o propósito era de que ele voltando para casa, a família inteira dele ia se converter. Todo mundo conhecia a situação daquele homem. Somente o milagre, o Filho de Deus. Então ali era a família, o povo da cidade. Não todos. Porque a gente viu aqui que teve muitos deles que mandaram Jesus embora. Mas os que são do Senhor, na palavra diz que as ovelhas do Senhor escutam o chamado do Senhor e a seguem, do seu pastor. As ovelhas de Jesus conhecem a voz do seu pastor. Então, quando o pastor chama, elas vêm, mas não todas são ovelhas do Senhor. Tem muito cabrito aí, como diz o irmão, tem muito bode por aí misturado. Amém? Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, né, aquela cidade, o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Né? A obra do Senhor é isso, ele salva você e a gente ora pela nossa família, a gente ora pelas pessoas que a gente ama. Mas o propósito do Senhor já é. Começa em você a obra. A vontade do Senhor é essa, de que todos nós sejamos salvos, sejamos libertos, busquemos do Senhor, enquanto é tempo, que o tempo está acabando. Que Deus nos ajude.
Graças, Senhor, nós te damos, meu Pai, por essas palavras. Obrigada, meu Deus, porque Tu és quem nos ajuda cada dia, Senhor. Em meio às batalhas, meu Deus. É o Senhor que nos endireita, que endireita os nossos passos, que nos fortalece, meu Deus. Para perseverar buscando a Tua face, meu Deus. Para continuar cada dia, meu Deus, perseverando. Ou é o Senhor que nos sustenta com o Teu braço forte, meu Deus. E nos dias que nós não podemos caminhar, o Senhor nos leva nos braços. Ô Pai, nunca houve um amor como o seu, meu Deus, e nunca vai haver, Pai. Obrigada, meu Deus, por todo o teu amor, pelo teu sacrifício na cruz, por Jesus, pelo teu Espírito Santo amado na minha alma. Recebe, Senhor, nesta hora toda a honra e toda a glória, Pai, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Te amo, Senhor.